Fala pessoal, lembre-se desse nome, Damian Hugna. Desde já deixe seu like, curte aí, compartilhe, divulgue o máximo o trabalho aí sobre cinema, sobre teologia, sobre espiritualidade, mas principalmente hoje sobre esse diretor e roteirista argentino que fez que, pra mim, foi o melhor filme de 2023 e um dos filmes que eu particularmente mais gostei dos últimos tempos. Um tempo atrás, semana passada eu tinha feito um vídeo sobre o Exorcista, o Devoto, e a gente viu que quando a gente pega um nome e promete tanto, tem que se entregar o tanto que foi pedido. E, infelizmente, o Exorcismo Devoto não foi o caso, mas esse filme, O Mal que Nos Habita, foi uma grande surpresa, porque a gente já se vem falando tanto desse filme. Eu demorei um pouco para assistir ele e vi que, gente, é uma pedrada de filme para quem gosta do gênero. E eu fui pesquisar sobre a questão do filme mesmo, sobre a lenda, sobre o que é o filme. Foi um filme muito bem produzido e muito bem feito. Ele é feito para poucas pessoas. Se você tem sensibilidade e tem alguns gatilhos, eu aconselho a ter cautela ao ver o filme. Mas pra mim foi surpreendente estar vendo aquele filme. Esse filme é extremamente complexo, mas de um bom gosto, de uma fotografia. A parte sonora do filme é muito intrigante também. E a gente acompanha aquela linha mais ou menos dos filmes do REC, o primeiro filme, Evil Dead também. E a gente tem que prestar bastante atenção na história desses dois irmãos do roteiro. Não vou dar spoiler no filme, porque o filme, eu aconselho quem gosta, vai ver o filme, né? Esse diretor foi brilhante em tocar numa lenda local, daquele tipo ali, daquela região da Argentina ali mesmo, que eu fui pesquisar sobre a lenda, e que mostra a parte de infestação demoníaca. É o que eu posso falar sobre o filme. Mas vou ser sincero pra vocês, é uma pedrada, é um filme muito bom, com um roteiro bem feito, com cenas de gore, com barulho. A textura do barulho, da sonoridade do filme é extremamente perfeito, é muito bem feito, é de um bom gosto que a gente infelizmente não viu no Exorcismo Devoto. Uma produção bem feita, né, o orçamento até legal e com atores que entregaram mesmo, e a gente viu que, tá vendo a diferença de prometer e não cumprir, e você ter um bom plano com um roteiro simples, com um roteiro bem feito, com uma textura sonora e fotográfica muito bem feita. Ele foi feito para incomodar, viu pessoal? Ele foi feito para te incomodar. Ele traz cenas de desconforto. Eu fiquei muito tempo depois, várias horas depois depois que eu acabei de ver o filme, com uma imagem específica na cabeça. E pra quem gosta, né, é uma certa adrenalina. Eu me sinto até com a adrenalina até elevada quando eu vejo esse tipo de filme. A gente tem que entender que a simplicidade às vezes é muito melhor do que uma grande produção e com um grande nome, né? E eu aconselho quem goste, veja o filme, mas veja com cautela. Eu gostei, pra mim um dos melhores filmes dos últimos tempos. É muito bom, muito bem feito, e eu aconselho, tá certo? Agora a gente vai na parte espiritual. A lenda do filme, ela corre nessa parte de infestação demoníaca. Existem vários tipos de infestação, tanto na teologia, quanto na demonologia, no ocultismo, que seja, na parte bíblica também, né? Eu creio que seria mais ou menos ali a parte da legião, quando o Senhor Jesus expulsa o demônio daquela pessoa, e ele vai para a manada de porcos, né? E é como se fosse um pequeno, vamos falar um vírus, uma contaminação, e isso que fala no corpo apodrecido, nessa lenda argentina. E a gente tem que tomar muito cuidado ao se deparar com certas situações espirituais e não tocar, não encostar, não impor as mãos,
A Bíblia fala sobre impor as mãos, ou está expulsando, ou está movendo, ou está tocando nessa pessoa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. É extremamente perigoso. E essa questão de transferência demoníaca, de transferência de um corpo para outro, de transferência de um lugar para outro, a parte espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado. Não se mexe com o que a gente não compreende. A parte espiritual tem que estar muito blindada, tem que estar muito preparada para estar tomando atitudes com aquela relação. Se você não tem preparo espiritual, médico e principalmente mental para esse tipo de situação, se em caso você se depare com isso, não chegue perto, não vá, tente descartar qualquer chance de estar encostando, de estar chegando perto. Eu falo por experiência própria. Hoje eu não tenho um preparo ainda. Eu tive há um tempo atrás, há uns anos atrás. Hoje eu não tenho esse preparo mais. Mas a gente tem estudado, tem tentado voltar a orar, a jejuar, assim, mas se em caso isso acontecer, igual aconteceu no filme, não movimente, não imponha a mão, não encoste, certo? A gente vai ver também com relação a animais no filme. É o que eu posso falar. E tem cenas bem sensíveis com animais, então se você tem gatilho, não veja, ou veja com delicadeza, com calma, pare, pause o filme, na hora que chegar certas cenas, pause o filme, certo? Porque a parte espiritual em animais a gente sabe que existe, então vamos ver o filme com cautela. É uma obra excelente, é o melhor filme de 2023, na minha opinião. Foi o melhor filme de 2023, ainda não apareceu outros filmes até agora, no início de 2024, mas pra mim, no gênero terror, esse, na minha opinião, os que pelo menos eu vi, ele foi o melhor. Espero que vocês tenham gostado da minha explanação sobre o filme. Eu não vou dar spoiler, quem quiser vai lá e veja. É um filme muito bem feito, foi de um respeito e de uma delicadeza para com os fãs, e eu gostei bastante. A gente estranha, né? Nossa, um filme argentino, todo mundo falando bem do filme, todo mundo falando. E tem uma parte no final que ela é muito pesada e tem uma simbologia bem complicada, sabe? A parte de transferência, a parte de renascimento da entidade, e tem que ter bastante estudo para entender. Eu não vou falar aqui para não aguçar certas curiosidades, né? Mas a gente tem que compreender que o mundo espiritual tá aí. E a gente tem que ter muita paciência e muita compreensão para estar dizendo: peraí, eu sou capaz? Peraí, tem pessoas mais capacitadas que eu? Não estou falando em cargo, em posição, em carteirinha, em batina, em ordem dos pastores ou clero, não. Estou falando espiritualmente falando. Estou falando na parte espiritual, tá certo? Veja o filme, eu recomendo, com bastante cautela, porque é um filme que vai te chocar. É um filme que, se você não tiver a cabecinha boa, você vai ficar com aquelas imagens na cabeça. E preste atenção, o mundo espiritual existe. Isso aí, a gente que é liberto, a gente que vive em Cristo, sabe disso. Mas a gente tem que entender o seguinte: se eu estou preparado, eu vou agir. Se eu não estiver preparado, não mexa, não encoste, não imponha a mão. Esse filme, procure o nome do diretor. Esse cara provavelmente deve fazer outras, tem outras obras dele, mas essa se destacou com primazia. É um excelente filme, gostei bastante, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Eu dei o mínimo de dicas do que pode ser o filme, porque é bom ter uma surpresa, né? Vai ser uma surpresa para muitos, assim como foi para mim. Tem duas cenas desse filme que eu fiquei com ela na cabeça, e quem tem uma certa sensibilidade espiritual e física vai entender o que eu vou estar falando na hora que ver o filme. Então, confere lá, veja o filme, se mantenha firme em oração, se preserve. É uma forma de se estar lutando contra o inimigo, contra o mal, contra as coisas da atmosfera espiritual. É você tendo conhecimento, mas é um conhecimento com prudência, com estudo, com leitura, tá certo? Até mais, tchau, curta, compartilha, não deixe de compartilhar e divulgar o trabalho. Até mais, tchau!